Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa Céu da Semana, em que analisamos as posições astrológicas do período da semana. E para esta semana, que é a última semana do mês de maio de 2021, vamos começar pela fase da Lua e analisar os diversos posicionamentos astrológicos do período com as suas predisposições de eventos para todos nós. Então, essa semana é uma semana até um pouco atípica, porque ela possui menos eventos astrológicos do que de costume. Normalmente a gente tem em torno de, 6, 7, às vezes 8 eventos no total. Hoje a gente tem bem menos. Mas, para compensar, é uma semana de eclipse. E esses eclipses, eles são para nos fazer pensar em muitas coisas, né? Esse eclipse vai ocorrer junto com a mudança de fase da Lua. Estamos atualmente numa Lua crescente, caminhando para o auge da influência lunar, e essa Lua crescente então culmina com o plenilúnio, a Lua cheia, no dia 26. E no dia 26, próxima quarta-feira, nós teremos um eclipse. Para quem acompanha aqui o nosso trabalho no canal, já sabe que os eclipses são momentos de obscurecimento da luz, muito estudados e muito considerados desde a antiguidade, em especial por representar uma contradição, uma oposição, uma briga entre os nossos dois principais luminares. Aliás, principais não, os dois luminares, que são as fontes de luz que nós temos na Terra, Sol e Lua, e os quais carregam um significado bastante relevante para a nossa evolução. São os nossos dois focos de consciência, né? O Sol, enquanto consciência mental, ou a visão racional da vida, e a Lua, enquanto percepção emocional das experiências. Esses dois, quando se confrontam, prenunciam um período mais tenso. A rigor, todo plenilúnio é uma oposição entre Sol e Lua. Isso atiça o nosso astral, atiça as nossas emoções, transborda as nossas emoções. Mas, volta e meia, essa oposição se alinha de maneira direta e total no que nós chamamos de eclipse. Então, nós temos uma dessas eclipses, ou um desses eclipses, no dia 26, no próximo plenilúnio. Vale destacar que os eclipses, enquanto alinhamentos do Sol e da Lua, alinhamentos tensos, eles sempre ativam dois signos opostos também. No caso atual, o Sol está atualmente no signo de Gêmeos. Estamos em plena temporada geminiana, parabéns, feliz aniversário para todos os geminianos deste período. E neste alinhamento, neste período, este alinhamento, a Lua cheia opõe o Sol em Gêmeos à Lua em Sagitário. E atualmente está entrando em Escorpião, a Lua, e até a quarta-feira ela alcançará o signo de Sagitário. Esse eixo, ele nos remete atualmente à questão do conhecimento, do aprendizado e da comunicação daquilo que a gente aprende. Esse é o ponto sensível e a temática desta lunação, deste período lunar, e em especial do eclipse. A projeção de sombras sobre as questões do que nós realmente estamos entendendo das experiências que a vida quer nos ensinar. O que nós estamos negligenciando e entendendo superficialmente, o que nós estamos fazendo pouco caso e que podemos lançar um olhar mais profundo e mais atento,
em termos de experiências que a vida está nos trazendo. Esse é o recado desse eclipse. E entre outras experiências que ele promove, não devemos nos alarmar esperando coisas muito tenebrosas, mas sim devemos reforçar nossa atenção para não cair na superficialidade e procurar extrair de cada experiência desse período uma lição real e profunda, para a gente não precisar repetir as coisas desnecessariamente. Esse eixo tocado pelo atual eclipse, ou pelo iminente eclipse Gêmeos-Sagitário, é um eixo que trabalha também o entendimento de quem nós somos e do nosso dever. A astrologia é uma linguagem que nos ajuda fortemente a esclarecer questões como essa. Então, fica o recado também para quem se interessar pelo tema e quiser aprender algo mais acerca dessa linguagem da natureza. Faça contato, aproveite o momento, porque estamos aqui ligados para ajudar quem quiser aprender essa linguagem da natureza e poder compreender melhor esses movimentos do universo que a astrologia nos ajuda a compreender. Então, esse é um eixo de compreensão, de aprendizado, de aprofundamento das experiências que o eclipse vai projetar uma sombra para nos instigar, impulsionar a procurar uma compreensão mais profunda de quem nós somos e do que devemos fazer. Esse é o recado que eu tinha para vocês em relação ao eclipse do dia 26. Só lembrando que no ano passado os eclipses aconteceram sempre num eixo Câncer-Capricórnio, e isso num ano em que foi o primeiro ano da pandemia, em que a pandemia se apoiou, enquanto experiência coletiva, se apoiou muito num conjunto de aspectos muito peculiares em Capricórnio. Para quem lembra aqui, quem acompanha o nosso trabalho aqui no canal, é uma conjunção atípica de planetas, em especial Plutão, Plutão e sua turma, Plutão e seus amigos, em Capricórnio. Então, somado a essa experiência coletiva fortemente capricorniana, foi no eixo Capricórnio-Câncer também que os eclipses do ano passado se sucederam. Então, isso contribuiu com certeza para que a gente não conseguisse sair dessa tão logo, né? Foi uma sequência de predisposições que dificultaram um pouco mais a superação dessa experiência coletiva. A sequência de eclipses desse ano trabalha o eixo Gêmeos-Sagitário. E isso significa que nós vamos ter chances melhores esse ano de aprender em profundidade com as experiências desse evento coletivo para conseguir seguir adiante, dar um passo e superar. Então fica também, a partir da leitura mais ampla desse eclipse, uma mensagem de esperança, de que cabe a nós uma parte importante desse processo coletivo para superar as dificuldades. Tá? Está dado o recado. E, além de eclipse, existe vida essa semana para além do eclipse da Lua e do eixo Gêmeos-Sagitário? Sim! Essa semana também temos um outro evento logo em seguida, né? Parece que tudo começa a se desenrolar a partir dessa quarta-feira, 26, né? Quando começa a fase cheia da Lua. Logo em seguida, no dia 27, a gente tem um evento um pouco mais tenso envolvendo Vênus e Netuno. Como vocês sabem da semana passada, Vênus está em Gêmeos. E nessa posição ela vai formar um quadrado, né, uma quadratura, um ângulo de 90 graus com Netuno. Vênus e Netuno se dão muito bem quando estão de boa, quando estão harmonizados, quando estão em aspectos suaves. Quando eles formam essa quadratura, se segurem na cadeira, porque o nosso emocional tende a entrar em contradições. Então, a palavra de ordem, na verdade, para esta quadratura Vênus-Netuno, que inicia no dia 27, é desilusões.
se preparem para dar um passo atrás, ou melhor, serem mais cautelosos e mais atentos e mais cuidadosos para evitar desilusões evitáveis. A gente vai, sob esse aspecto, ter a tendência a se iludir mais, em especial no terreno amoroso e no terreno econômico, porque Vênus secundariamente também rege as finanças, já que também, além de Libra, Vênus rege Touro, né? Que é o signo do ter, das posses, das coisas que a gente tem. Então, nesse período, muito cuidado para não se iludirem, né? Ou seja, é aquele me engana que eu gosto, né? Porque o Netuno está favorecendo muito que no terreno amoroso e no terreno dos gastos a gente enxergue o que não existe, enxergue o que a gente gostaria no lugar do que está diante de nós. Então, muito cuidado para evitar as ilusões ou desilusões evitáveis. Além dessa quadratura de Vênus com Netuno, no dia 28, na sequência, teremos a mesma Vênus em Gêmeos, sendo alcançada pelo ágil Mercúrio, que também está em Gêmeos, mas vai alcançá-la. Esse ponto vai ser especialmente importante porque Mercúrio rege a comunicação, as ideias, o pensamento e o entendimento das coisas, em especial a fala, e Vênus rege o amor. Esse, pessoal, é um período para conversar sobre o amor, esclarecer aquilo que está confuso, eliminar os mal-entendidos e, em especial, colocar em pratos limpos as questões afetivas, sociais, de relação humana, de relação amorosa e as questões que envolvam a diplomacia, envolvam os nossos laços afetivos, de amizade, emocionais, para esclarecer. Aproveitem para fazer isso o mais eficazmente no dia 28, porque, voltando, no dia 29, o Mercúrio vai estacionar, né? E curiosamente vai estacionar bem próximo desse ponto de conjunção da sua ágil movimentação na direção de Vênus, e ele vai iniciar uma retrogradação. Eu quase que eu ia dizer uma lamentável retrogradação, mas não sejamos dramáticos, né? Leoninos, como eu, costumam ser dramáticos às vezes, só às vezes. E porque a retrogradação de Mercúrio é um evento que ocorre em média 3 vezes ao ano. Esta já é a sua segunda. E desta vez, Mercúrio vai retrogradar sobre o seu signo de domicílio, que é Gêmeos, é a sua máxima morada. E isso, essa retrogradação que inicia agora no dia 29, é uma retrogradação que vai tocar especialmente as questões de comunicação, de palavra, de acordo, de negócios, de contratos, de promessas. E essa retrogradação vai passar um rodo em tudo aquilo que não estiver bem amarrado. Ou seja, o que eu disse mesmo? O que eu combinei mesmo? Ops, será que eu prometi tal coisa? Muito cuidado, aproveitem para antes desse estacionamento, dessa paralisação do Mercúrio no dia 29, antes disso, terminem de fechar todos os acordos e contratos possíveis, porque depois vai iniciar o período mais tenso, né, em que as coisas começam a passar por mal-entendidos. E a mensagem de ouro para esse período, essa retrogradação do Mercúrio em Gêmeos é: pensa antes de falar, pensa antes de prometer, pensa 2 vezes antes de fazer uso da palavra e estabelecer acordos, sem ter uma garantia de que tu vai conseguir cumprir. Então isso é uma atitude prudente durante um período de retrogradação de Mercúrio, e é uma atitude inteligente, um período em que está sendo ativado precisamente a energia geminiana, tanto de Mercúrio quanto de Sol, quanto de Vênus,
Tem uma galera em Gêmeos agora. E isso vai nos fazer repensar muitas ideias, muitos posicionamentos e muitas palavras ditas sem muita certeza. Então, muita atenção para esse período, para a gente aproveitá-lo bem e fazer dele um bom reforço das nossas combinações. Essa retrogradação de Mercúrio, que inicia agora dia 29 de maio, vai até 22 de junho. É um período, normalmente, perto de 3 semanas, para a gente, como toda retrogradação de Mercúrio, fazer uma revisão. Recalcular aquilo que a gente se posicionou. Bom, além disso, então, conversem sobre o amor, revisem os posicionamentos, cuidado com as ilusões e desilusões amorosas, esclareçam o que ficou confuso antes que o Mercúrio retrograde. E deixa eu só abrir um parênteses dentro desse assunto. Vocês sabiam que, podia ter um momento aqui, você sabia, né, que quando a gente tem qualquer um dos planetas entrando no seu movimento retrógrado, nós temos 2 momentos, né, 2 períodos, ou na verdade é um só, porque eles são em sequência, chamados feéricos. Feéricos tem a ver com as dimensões mais sombrias, né, mais umbralinas dos planos sutis. E essa dimensão é assim denominada quando o planeta está na sua máxima paralisação ou vagarosidade. Por exemplo, ele inicia agora Mercúrio em 29. Todos os assuntos ligados a Mercúrio, que vocês já sabem, se acompanham aqui o nosso trabalho no canal, né? Os assuntos como comunicação, oratória, palavras, acordos, textos, contratos, comércio, venda, compra, negociações e etc. Tudo isso tende a começar a travar, até estancar totalmente no dia da retrogradação, que é 29. Então, até o dia 29, não se espantem se agora, durante essa semana, cada vez mais vocês sentirem esses assuntos irem travando, desacelerando, como se estivesse acabando o combustível. E aí, na semana seguinte da retrogradação, estou botando uma semana antes, uma depois, de exagero, é em torno de 4 dias antes, 4, 5 dias depois, tá? Do dia 29, nesse caso específico. Demora para engatar de novo alguma marcha. Então, é interessante, esse é um período feérico que se chama, em que está tudo parando, tá? Isso, no caso, relacionado aos assuntos mercurianos, e diante de qualquer outra retrogradação vale o mesmo, sendo proporcional à velocidade do planeta ao número de dias antes ou depois do ponto auge da retrogradação, que no caso específico agora é dia 29. Dia 29, para quem não sabe, é no sábado, tá bom? Bom, pessoal, além disso, último ponto relevante para essa semana, eu falei que tinha poucos, então me detive um pouco mais em cada aspecto aqui. O Saturno também está retrogradando essa semana, ele também vai devagarinho, ele já está no seu período feérico, tá? E eu quero ressaltar sobre a retrogradação de Saturno, que vai talvez merecer menções mais detalhadas nos próximos vídeos, nas próximas lives. Saturno é o deus do tempo, é o senhor da experiência e é o planeta que nos inclina às responsabilidades, à estrutura das coisas e às limitações da vida. Então, essas questões, elas, no período em que este planeta entra em retrogradação, essas questões ganham o tradicional momento de revisão. Mas esta revisão, ela vai se dar para nós buscarmos saturninamente estruturas mais firmes, limitações mais claras, tanto para respeitá-las quanto para superá-las, e experiências mais profundas, mais marcantes e mais significativas. Então, essa temática saturnina, por favor, retrogradação não é algo ruim, Saturno não é um planeta ruim, embora
em algumas linhas se chame ele de um dos maléficos, né? Mas é o planeta que nos traz a cobrança do destino da natureza acerca do que é o nosso dever, o que é o nosso compromisso. Ele toca Mercúrio, ou melhor, o significado de Saturno toca o significado de Mercúrio neste ponto, nessa questão do compromisso, dos acordos. Na verdade, o acordo estabelecido através de uma conversa Mercúrio e o compromisso de cumprir o combinado, porque é a regra, porque é o definido, Saturno. Então, eles se tocam nessa questão. Saturno vai entrar em retrogradação também. Então, esse é um período, pessoal, para a gente retificar tudo na nossa vida. Tudo aquilo que está mal arranjado, aproveitem para corrigir. E se a gente tiver um senso de responsabilidade muito forte, se a gente tiver as regras claras daquilo que a gente quer e daquilo que a gente pode e daquilo que a gente deve, né? Vai ser um período maravilhoso. Então, eu sempre procuro aqui transmitir o lado positivo e luminoso de cada ciclo. Esse ciclo de retrogradação de Saturno, que inicia essa semana e se estende por alguns meses, tá? Depois a gente vai falar datas mais certinho. Pode ser um período maravilhoso, embora incômodo, para a gente arrumar a bagunça dos últimos meses, tá? Seja lá o que ficou para trás, seja lá o que ficou em relação a responsabilidades, compromissos assumidos, estrutura dos processos, das bases, bases sólidas, tudo isso pode ser um período maravilhoso para a gente corrigir, revisar. Retrogradação é uma segunda chance, uma oportunidade de revisar e reestruturar e fazer melhor. No caso de Saturno, Saturno não deixa nada para trás. O Saturno não deixa nada pela metade, é o deus do tempo. Ele volta, o tempo volta para que a experiência seja mais real e possa avançar de fato. Então, fica essa dica. E eu falei que eram duas coisas, né? A segunda coisa acerca da retrogradação de Saturno, e a última para nós hoje, é que ele está numa quadratura braba com Urano faz um tempinho. Nessa retrogradação, ele se afasta. Ele volta a uma posição prévia à quadratura de Urano. E ele vai dar uma folga, vai dar um alívio. Porque essa quadratura que faz um tempinho que está estabelecida nas últimas semanas, várias, entre Saturno e Urano, entre a regra e o rigor do cumprimento da regra com a liberdade de querer mudar as coisas, a liberdade de querer mudar as coisas, né? Esses dois planetas em desacordo geram uma instabilidade muito grande, que explica muitas coisas que a gente está experienciando coletivamente nos últimos meses. Então, esse aspecto que é bastante tenso e que é um dos pontos tensos do ano, ele vai dar uma afrouxada importante agora durante a retrogradação de Saturno. Então, vai se desarticular essa quadratura Saturno-Urano durante a retrogradação e depois ela vai ser alcançada novamente lá na frente, lá no final do ano. Então aproveitem, a retrogradação tem um ponto muito positivo com essa desarticulação da sua quadratura com Urano. É um período em que a gente vai respirar e vai poder reconstruir com bases mais flexíveis e mais amplas aquilo que sob o que a gente estava muito tenso e que começa a não enxergar mais saída. Então aproveitem, porque esse pode ser um período que a gente precisava para realinhar muitas coisas de trabalho, não tanto coisas de relação humana, mas coisas de projetos, coisas de visão de futuro, coisas de encaminhamento de projetos e empreendimentos diversos. Saturno tem muito a ver com trabalho, tá? Urano tem muito a ver com futuro, com perspectiva. Então essa desarticulação dá uma folga, dá um alívio para a gente conseguir enxergar saídas para o que nós nos sentimos encurralados. Tá? Fica a dica então, a gente ainda vai voltar a falar, porque é uma retrogradação que tem um período férico muito mais lento, devido ao ritmo mais lento do planeta Saturno.
E na próxima semana teremos mais para acrescentar sobre isso. Esses foram os aspectos do céu desta semana, de 24 a 31 de maio de 2021. Voltaremos na semana que vem com o fechamento do mês, né? E a perspectiva da nova lunação e do novo período com novos aspectos. Se preparem que vem coisa bem nova por aí semana que vem. Da minha parte era isso, foi um privilégio, saindo fumacinha da cabeça. Puxa, Paty, isso que eu peguei leve hoje, porque tinha menos aspectos. As últimas semanas foram até bem mais complexas em termos de trânsitos astrológicos. Mas espero que eu tenha conseguido. Se precisar rever esse vídeo aqui que vai ficar gravado, que aí os detalhes todos estarão lá. Da minha parte era isso, foi um privilégio ter estado com vocês e aproveitem que na semana que vem, dia 31, todo mundo acompanhando aqui meu super evento de 3 dias, 3 aulas gratuitas, o evento sobre astrologia e vocação. Vamos todo mundo descobrir quem é e a que veio, tá bom? Semana que vem comigo no evento de astrologia e vocação. Não percam. Foi um privilégio estar com vocês. Um grande abraço aos que nos acompanham aqui sempre e até a próxima.